Vá nosso pensamento, esse Pai de amor e de bondade, rogando que o seu amor nos envolva na sua exuberância amorosa, nos convidando para ir além da nossa consciência limitada, para podermos reconhecer esse universo de fora e de dentro, complexo, profundo, imensurável, grandioso, belo, um convite para que possamos alargar nossos horizontes, buscando cada vez mais essa comunhão espiritual e o exercício das nossas forças espirituais, dos nossos potenciais internos. Que teu amor, Jesus, nos abençoe e que possamos, congregados nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento, trabalharmos num clima cooperativo, fraterno, nos ajudando, buscando na fonte do teu evangelho e na proposta da nossa benfeitora Joana de Ângeles os elementos necessários para a nossa caminhada. Pedimos o amparo amigo de todos os benfeitores simpáticos, ideal, da AME, nosso querido Bezerra de Menezes, Ernesto Miller, Marlene Nobre, Napoleão Laureano, Leonardo Correia, demais benfeitores, e que nossa benfeitora também esteja nos envolvendo com seu amor, com a sua luz, nos inspirando para que possamos realmente fazer esse momento um momento rico, sensível e proveitoso para todos. Em teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início a esse estudo dessa noite. Bem, então nós estamos no segundo encontro. Nesses próximos dois encontros, a gente vai falar de modo geral da proposta psicológica da Joana de Ângeles, a proposta em si, a partir do cenário que a gente vive, e também a ideia de uma psicologia com alma, para a gente poder entender não só o legado que ela veio nos deixar através da série psicológica, mas também a continuidade da proposta kardecista. Tá? Então, a gente vai poder ver isso semana que vem um pouquinho melhor. Hoje a gente começa a atender a entender um pouquinho a proposta dela a partir desse cenário mundial, dessa crise que nós vivemos, né? que alguns chamam um momento de pós-modernidade, ou sociedade pós-industrial, ou sociedade informacional, tem vários nomes, ou crise da modernidade, que representam aspectos importantes em termos de características e sintomas que a gente vive atualmente. E Joana de Ângeles, em especial no Homem Integral, um pouco no Ser Consciente, depois em alguns outros livros, mas mais no Homem Integral, ela vai nos apresentar, de certa maneira, uma série de características, de movimentos comportamentais que a gente foi... que esse cenário foi se expressando na medida que o mundo foi avançando, e nesse momento que a gente chega hoje, né? Com um momento de crise em todos os níveis, crise ecológica, crise religiosa, crise social, política. E é interessante que no Homem Integral ela vai justamente colocar que é neste homem atribulado de nossos dias que a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor,
e uma sociedade mais feliz. Então, ela traz isso nome integral, e acho interessante que, ao mesmo tempo que a gente vive um momento de perturbação extrema no cenário planetário, há essa esperança toda dessa aurora, né, que surge em favor de um novo mundo. E isso é reforçado pelo nosso irmão X, numa página psicografado pelo Chico Xavier, que ele diz que chega um momento na humanidade que a liberdade estaria sendo conquistado por todos nós, na medida que todos nós já temos conhecimento suficiente para assumir uma postura frente à vida. Então, o irmão X, né, o Humberto de Campos, ele coloca que, naturalmente, o joio e o trigo vão sendo separados, porque as pessoas vão assumindo quem elas são. E que, quando desencarnarem, não vão ter desculpa de dizer que não sabiam da realidade. Então, nós estamos vivendo um momento de extrema liberdade, né, que vai sendo conquistado pouco a pouco. Né? A gente vê assim, que esse projeto psicológico é um projeto de uma alma que vai ganhando consciência, e essa consciência vai gerando autonomia, vai gerando complexidade, dentro de um processo criativo, o que nos envolve enquanto natureza é essa condição de ter a marca divina, porque somos filhos de Deus, então somos co-criadores do universo, e essa criatividade representa um poder que cada um tem de movimentar suas forças para o bem ou para o mal, né? Mas o convite é que a gente possa viver essa criatividade de maneira favorável, e nesse movimento, né, que a gente vem fazendo o percurso do espírito, nesse grande projeto que é essa caminhada terrena, a gente vem, né, tomando também não só uma consciência individual, mas uma consciência planetária, porque assim como existe uma consciência individual, existe também aquilo que os neoplatônicos chamam de uma alma do mundo, né? E que a individuação, né, a evolução não é só do espírito, mas também do planeta. Tanto é que nós estamos fazendo uma transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, o planeta também está evoluindo, também está ganhando em consciência, e é natural que, de uma maneira, as necessidades da alma, do espírito, vão mudando, né? Tanto do ponto de vista de novos conhecimentos que vão sendo agregados, como de processos profundos de superação de nós mesmos na conquista dos valores espirituais, dos valores morais trazidos pelo Cristo, né? Então, tem todo um cenário que vem mudando muito rapidamente, a nível social, a nível coletivo. A gente tem toda a Revolução Industrial, né? A ascensão da burguesia, todos os processos que envolvem a Revolução Francesa, e vem uma série de aspectos históricos importantes, as grandes navegações que estão lá atrás também. Então, o mundo vem mudando, né? E com a modernidade, né, que regido pelo princípio da ciência e da razão, há um projeto, né, há uma fantasia que move o mundo dos grandes sistemas, né, da vida, né? Seja econômicos, ou sistemas políticos, comunismo, capitalismo, e como se esses grandes sistemas iam dar conta da realidade, estabelecendo assim uma base segura para nós todos, né, que vivemos nesse planeta. E dentro desse movimento, né, de desvelar a realidade e ter um controle, né, sobre a natureza e sobre a vida como um todo, há esses grandes ganhos que a alma vem conquistando, seja a nível tecnológico, né, seja a nível
de valores humanos, seja psicologicamente. Por exemplo, a questão dos direitos humanos da liberdade, né? Que isso vem, o surgimento da pílula nos anos 60, e assim uma série de conquistas da ciência e de conquistas sociais que vão possibilitando, de alguma maneira, um reforço da ideia de individualidade e de liberdade. Então, isso a modernidade vai nos trazer a saída da mulher de casa, né? Ela avançando, rompendo barreiras, conquistando lugar no mundo, os esquemas, então, da rotina de trabalho vão mudando na medida que o tempo vai passando, né? Então, uma série de coisas, e junto com isso, a visão de mundo de homem também vai mudando, né? E essa mudança, do ponto de vista espiritual, ela é sincrônica, tá, gente? Na medida que nós vamos adquirindo novas consciências do ponto de vista interno, a capacidade de perceber a vida responde também nos avanços da ciência. Então, se a gente vê lá em Descartes que o mundo era uma grande bola, uma grande máquina, uma grande engrenagem, essa fantasia do mundo como uma grande engrenagem, ela correspondia ao nível de consciência espiritual que a gente tinha naquela época. Na medida que a gente vai avançando, o mundo passa de ser uma grande máquina e passa a ser uma grande energia, né? O mundo a vapor, a máquina a vapor. Então, o conceito de energia começa a ser assimilado, começa a ser internalizado na nossa sociedade, né? De uma certa maneira. E agora a gente sai do mundo da energia, que energia ainda é matéria, né? Para o mundo informacional, dada pelos avanços, seja na física e na própria internet, né? Com a questão da rede, a gente começa a ver que o mundo é em rede. Então, essa realidade física que a ciência nos coloca e que a tecnologia e o mundo nos coloca enquanto uma visibilidade de uma realidade que a gente começa a compreender, né? E tem um autor interessante, o Ascott, que ele trabalha com informática e arte na Europa. Ele tem um texto que eu acho muito interessante, o Hipercórtex, e ele então vai dizer que antigamente a medida que nos configurava era o corpo, né? Era a biologia. E ele diz que com esses avanços tecnológicos e a visão, então, da internet, que nos dá uma ideia de uma consciência mundo, ele diz que não é mais o corpo que nos define, mas a mente-mundo, né? Que é baseado na questão da conexão, de uma mente conectiva. Então, você vê assim que, de uma maneira, toda a realidade física e a imagem que o mundo vai conquistando do ponto de vista das descobertas, elas refletem também uma realidade psicológica e espiritual. Então, a internet vai nos dar, de uma maneira muito concreta, essa ideia da mente conectiva, porque eu estou aqui falando em Porto Alegre e todos nós estamos conectados pela rede agora, né? E se vendo e se ouvindo simultaneamente. Então, essa visibilidade física dá uma ideia de como a mente funciona espiritualmente, porque a mente ela rompe espaço-tempo e está conectada, né, com as suas vibrações, em sintonia conforme os sentimentos de cada um e os interesses de cada um. Então, de alguma maneira, o mundo vai caminhando e o que está dentro se reflete fora, né, naquela proposta dos alquimistas, das tradições, né, antigas, que diz, né, o que está em cima está embaixo e o que está dentro também está fora. Então, há uma correspondência aí, né, de fatores entre esse movimento espiritual e a realidade material. Então, de uma maneira, vem todo um processo que a gente vem avançando em autonomia, em conquista, em recurso, né? E claro, com esses avanços, ao mesmo tempo que vai ampliando as possibilidades de entendimento,
vão também nos desafiando como indivíduo, né? Como consciência, né? Vários desafios. E um grande desafio que a gente vai enfrentar do ponto de vista espiritual e psicológico é a nossa inflação, é a soberba, é esse mito heróico que vem junto com a fantasia materialista, né? Porque na medida que Nietzsche ele anuncia que Deus está morto, né? E que a história também está morta, ele nos coloca, ele antecipa a crise do homem moderno, desse homem que que se põe além, acima da natureza, querendo controlar tudo, mas que vai aos pouquinhos, cada vez mais, se encontrando só, né? Vai aos pouquinhos se perdendo de uma unidade. Então, parece que é incoerente, né? Se por um lado a gente tem uma vida conectiva, onde essa unidade, essa vida global, né? A globalização é uma realidade que a gente não tem mais como fugir, evitar, né? Isso é um processo natural. Se por um lado a gente está nessa mente conectiva, essa mente mediúnica, né? Vivendo fisicamente a experiência do intercâmbio, das trocas, da permuta de forças, nessa mente mediúnica, né? Nessa mente, né, telemática, né? Essa mente mundo. Por outro lado, nunca do ponto de vista afetivo, emocional, o homem se sente tão sozinho e desamparado, né? Então, há um jogo de tensões aí que vai acontecendo na medida que a gente vai avançando nesse processo psicológico, para que essas forças internas contraditórias dentro de nós vão se apresentando também dentro e fora, né, no cenário do drama mundial também. Então, de uma maneira, esse drama mundial reflete, de certa maneira, uma crise profunda em cada um de nós, né? Então, dessa ideia de correspondência que eu trazia para vocês. Então, nesse momento, a gente vive uma grande crise, né? Porque todo esse avanço tecnológico, esse avanço de conquista, de liberdade, de autonomia, avanços em várias áreas, por um lado, possibilitou grandes conquistas, né? De organização, de reconhecimento dos aspectos que envolvem os direitos humanos, entre outras coisas, mas, por outro lado, foi desumanizando também as relações e a própria dimensão do humano, na medida que a gente foi perdendo a conexão com a nossa alma. Porque esse projeto, movido pela ciência, pela razão, vai destituindo o homem de uma fantasia, de uma suposta fantasia religiosa. Então, a religião acaba caindo em descrédito, até pelos grandes desastres que a religião também impôs ao mundo, né? Isso não é de graça, né? A gente vê de vários crimes, jogos de interesses, guerras movidas em nome da religião. Então, a religião acaba também se colocando num lugar difícil, né, de aprisionamento dentro de uma fé literal e usada para os interesses humanos, né? Então, de uma maneira, isso vai sendo quebrado, isso é importante, né, para que a gente possa libertar o homem de amarras psicológicas e mentais negativas, mas, ao mesmo tempo que a gente vai perdendo contato com a religião, a gente vai perdendo contato também com a religiosidade, com a espiritualidade, né? E vai fazendo uma fantasia onde a ciência materialista e as concepções materialistas vão ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial, né? E isso, sem a gente perceber, vai criando, aos poucos, um vazio existencial, né? Que vai culminar nesse momento que a gente se encontra. Então, o que tem aí, né? Do ponto de vista desse processo, né? Tecnológico, científico, racional e psicológico. A gente vai vendo que os grandes sistemas não vão dando conta de resolver os problemas do homem, que a ciência ela trouxe uma série de recursos e facilidades
mas não trouxe felicidade, não agregou a ponto de tornar a vida mais fácil para a gente, facilitou em termos, mas a vida vai se tornando mais complexa, e o nosso arranjo, né, seja na cidade, o arranjo familiar, vai cada vez mais criando uma faceta que acaba se tornando desfavorável em termos de modo de vida, né? A gente vê isso nas relações familiares, a forma do espaço, que a gente ocupa os espaços, o tempo é cada vez mais acelerado, o trabalho ocupa cada vez mais lugar na nossa vida, né? Então, a forma de operar na vida e as fantasias que movem o nosso imaginário e guia nossas emoções também vão mudando, porque se por um lado antes uma realidade ela se apresentava como perene, né, ou no mínimo de uma estabilidade grande, isso a gente vai perdendo com o avanço tecnológico, as coisas mudam muito rápido, então as crianças que reencarnam agora, a noção de realidade vai mudar, gente, porque tudo é muito rápido, as relações são diferentes, tudo é descartável, né? Hoje em dia, um celular fica obsoleto em poucos meses, né? E assim por diante. Então, a visão que eles têm do cenário mundial é que tudo é descartável muito rápido. E essa visão, inconscientemente, vai entrando na gente, vai sendo assimilado como uma coisa natural, a ponto que não só os pratos são descartáveis, os talheres descartáveis, mas as pessoas são descartáveis também, as relações são descartáveis. Então, de uma maneira, esses processos que a gente vai vivendo acaba afetando o comportamento e o jeito de enxergar a realidade, pautando, então, a nossa forma de se relacionar conosco e com a vida de uma forma geral, né? Então, isso tudo está embutido nesse processo todo que a gente vai se constituindo nessa caminhada aí histórica e de desafio e conquistas ao mesmo tempo a nível de consciência e de valores espirituais, né? Então, com tudo isso que vai acontecendo, alguns fenômenos psicológicos e sociais vão acontecendo. Então, uma é uma inflação do ego, né? Uma onipotência do homem, que acha que pode tudo. Não, na medida que Deus morreu, eu me encontro sozinho no mundo, né? Tudo eu posso, tudo então me é permitido, né? Porque já que não tem regras e não existe nenhum sistema que balize, e os grandes sistemas que existiam começam a ser questionados e começam realmente a falir, né? Seja político, seja outros sistemas que a gente cria, né? Então isso vai gerando aos poucos, de um lado, essa exacerbação do eu, e, ao mesmo tempo, sem perceber, um cenário de muita incerteza e insegurança, né? Por um lado, né, com o mundo avançando, a imagem ela começa a tomar lugar da realidade, e isso se chama, na sociedade pós-moderna, do hiperreal. O hiperreal, ele quer dizer que a imagem é mais intensa, é mais viva e é mais interessante do que a realidade. Então, há uma inversão aí de como as coisas vão começar a se dar. E a imagem, ela ganha um valor muito grande também na mídia, né? Onde a propaganda, aonde o que é mostrado para nós começa a ser pasteurizado, processado, reprocessado, assim como os embutidos, né, que a gente come, né, para poder cativar e criar ilusões e criar necessidades para a gente, né? Então, de uma maneira, a gente vai começando a manipular as informações, a gente vai começando a manipular as imagens em nome, né, desse materialismo que avança com outro nome, com o nome de consumismo, porque tudo, como Bauman, né, o sociólogo polonês que já desencarnou,
que foi um dos grandes pensadores, o Bauman, o Maffesoli e outros, né, teóricos e pensadores, seja na sociologia, na antropologia, na psicologia, né, o Bauman vai dizer que toda a necessidade do homem moderno vai escoar, então, para o consumo, né, para o consumismo. Né? Então, já que não existe nada que sustente a nossa vida, e esses valores vão começar a ser questionados, e a liberdade do indivíduo vai começar a ganhar cada vez mais lugar no cenário mundial. Então, de certa maneira, as gratificações e uma razão de existir, né, começa a ser projetado, então, nos bens de consumo. Né? O prazer, a tecnologia vai oferecendo recurso, a gente vai criando necessidades cada vez maiores, e as necessidades vão, então, nos aprisionando nessa fantasia de consumir. E isso é uma outra contradição, né? Que, se por um lado a sociedade moderna era uma sociedade baseada, né, na noção de liberdade, de justiça, de direito, de ideal, a sociedade pós-moderna é baseada no controle. E esse controle, ele é um controle que se dá de uma maneira muito sutil, porque se por um lado a gente vende liberdade e o indivíduo tem o direito de fazer o que ele quer da sua vida, e até alguns países tirar a própria vida, né? Por outro lado, ele é totalmente controlado pela mídia, pelas imagens, por essa rede onde o consumo é o grande regente em nome de uma fantasia de felicidade e bem-estar. Então, de uma maneira, a sociedade pós-moderna é uma sociedade de controle, acima de tudo, aonde a gente não consegue mais permanecer, né, e sustentar uma relação mais profunda conosco e com o outro. E aí, né, e a grande desafio é justamente ter essa permanência que representa poder dar profundidade, interioridade e um sentido para a minha vida. Então, tudo é movimento, tudo é trânsito, tudo é passagem de um estado para outro, de um mundo para o outro, de uma realidade para outra, de uma condição para outra. A residência, muitas vezes, acaba sendo apenas um lugar de dormir, né? nem a refeição, muitas vezes, a gente faz em casa. As relações, os espaços acabam mudando nesse cenário cada vez maior, e tudo isso vai avançando, né? Sem a gente se dar conta, e isso vai gerando, como a gente percebe nos comentários de vários autores, um misto de fascínio, de um lado, e de frustração de outro. Porque a imagem, ela sendo sempre muito mais maravilhosa, muito mais interessante do que a realidade, ela provoca o fascínio da própria imagem, né? que nos mobiliza, que nos provoca o querer aquilo que a imagem nos coloca, mas quando a gente vai enfrentar isso na realidade, o contraste é grande. E aí o resultado é uma frustração. Por exemplo, se a gente pegar qualquer propaganda, né, da Coca-Cola aqui no Brasil, prazer de viver, gente linda, sarada, sorridente e feliz, saltitante, né? E a vida parece muito fácil, muito leve, e tudo muito tranquilo. E aí então eu sou impregnado por essa fantasia, né? E essa fantasia daí está ali dentro de mim, né? E parece que é muito fácil acessar ela. Eu vou num boteco, peço uma Coca-Cola. Quando eu tomo uma Coca-Cola, eu estou tomado pela imagem que é passado, mas a experiência emocional não é aquela da imagem. E que eu tenho é justamente o contrário, uma frustração, porque eu não veria aquela pessoa linda e maravilhosa saltitante, né? Que dou cambalhota e estou ali sorrindo para todo mundo. Então, de uma maneira, a vida vai ficando muito contraditória do ponto de vista da realidade enquanto movimento e questões que vão desafiando a nossa vida, né? E aí
A sociedade moderna, que era uma sociedade baseada em ordem, a fantasia de ordem, de lei, é quebrada na pós-modernidade naquilo que a gente chama de anomia, anomos, né? Ou seja, a quebra da lei do pai. Não existe mais regra. E o grande sistema falindo, o que existe são tribos, né? São tribos, aldeias, onde me relaciono aqui e ali, onde vale tudo, né? Na estética, né? A gente pode brincar com a estética, né? Eu posso usar um brinco tribal aqui e um brinco de acrílico na outra orelha, eu posso pintar meu cabelo de azul e fazer uma tatuagem lá, eu posso ser esotérico e, ao mesmo tempo, ser um cara que gosta de outra tribo. Então, de uma maneira, esse mundo, por um lado, nos dá essa liberdade, mas sem uma ordem ética e espiritual, isso vai gerando uma desorganização psicológica e emocional e uma capacidade de mediar nossos impulsos, né? Isso é uma coisa que vai com a característica dos sintomas que chegam nos consultórios de psicologia, né? Que são as doenças do vazio, de um lado, né? Que é um termo que foi criado agora há alguns anos atrás para poder refletir o tipo de padrão psicológico e de doenças que surgem, doenças atuais que surgem no cenário mundial, e também as doenças pulsionais, né? Que são doenças que a gente não consegue controlar os impulsos. Da descarga pulsional, que está muito em voga aí, seja no aumento da violência, da agressividade, onde uma pessoa porque está frustrada, sai matando todo mundo, né? E ela, porque ela está com raiva do mundo, porque a namorada deu fora nele, porque fizeram bullying na escola quando ele era adolescente, e aí agora ele pega uma arma ou uma faca e vai daí matando as pessoas de maneira aleatória, e se tu perguntar para a pessoa por que ele fez isso, ele nem sabe por que ele fez isso, né? Então, a gente vai perdendo a cara de discriminar os sentimentos dentro dessa realidade aí que a gente vai vivendo, e o vaso, né? Porque o nosso mundo interno é um vaso, né, gente? E esse vaso, quanto mais ele vai ser elaborado e ter uma maturidade psicológica, mais eu vou poder conter meus conteúdos, meus impulsos, e ter uma mediação entre meus impulsos e também o mundo. Então, eu vou mediar o que vem de fora, o estímulo do mundo, eu vou conseguir ter crítica, eu vou conseguir tirar proveito do mundo, ou me diferenciar do mundo, e eu vou mediar também os impulsos internos que vêm de mim, a ponto de eu poder expressar isso de maneira humanizada, né? Adequada. E isso vai se perdendo com o passar do tempo. Então, a gente vive essa grande crise aí que o cenário mundial está nos apresentando, com esses vários sintomas que vão chegando, né, para a gente, né, onde a perversão e o estresse é um das características. A sociedade industrial é uma sociedade ansiogênica, então a ansiedade ela já é uma característica da modernidade, né? Ela vem com a aceleração do tempo, com as exigências, com os apelos do mundo, né? O mundo vai ficando mais ansioso, cada vez mais ansioso, e a pós-modernidade ela acrescenta um outro sintoma, que é a exaustão, né? A exaustão e um entorpecimento psíquico. Só que esse entorpecimento psíquico, ele não anula a ansiedade. Então, de uma maneira, a gente continua sendo uma sociedade ansiosa e ansiogênica, né, gerando ansiedade, e, por outro lado, a gente está anestesiado, perdendo a sensibilidade, perdendo a capacidade de discriminar o sentimento, perdendo de poder sentir e sofrer pelo outro, e poder, de alguma maneira, contatar também com as nossas questões internas de uma maneira mais clara e emocionalmente mais elaborada. Então, esse entorpecimento psíquico
também é uma característica do homem pós-moderno, né? Que está nessa condição, e isso gera uma dessubstancialização do indivíduo. Isso que o Bauman vai falar da sociedade líquida, que tudo vai se desmanchando, né? As coisas vão perdendo a forma, vão perdendo a certeza, vão perdendo as regras, vão perdendo os limites, vão perdendo a capacidade de poder ter uma visibilidade mais clara de mim e da realidade. Então, o amor líquido, a sociedade líquida que o Bauman coloca, né, que é um dos temas que ele trabalha, né? O Zizek, que é um psicanalista, que fala da perversão do mundo pós-moderno, cada vez mais as pessoas estão tendo comportamento extremo, o fundamentalismo, né, que está crescendo muito, né, em todos os âmbitos da nossa sociedade, o fundamentalismo racial, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo político. Então, o fundamentalismo mostra uma regressão psicológica e onde esses atavismos todos do passado ressurgem, né? numa compensação nesse vazio, né, que a gente vive, né? E de uma maneira, alguns autores, né, que falam que o fundamentalismo europeu, muçulmano, com os autores, é uma resposta, né, que a gente projeta a sombra no outro, né, no fundamentalismo. Mas alguns autores entendem que esse fundamentalismo que começa a surgir na Europa, ele é uma resposta à crise religiosa do europeu, né? Que há um grande buraco, e esse buraco vai sendo preenchido, então, por esse movimento fundamentalista. Porque não existe mais aonde sustentar isso, na medida que a gente aprende a conexão com a nossa alma e com a realidade essencial do espírito, né? Então, a Joana Diante falou que por trás de todas as crises ecológicas, econômicas, etc., por trás de todas essas crises, a grande marco que está por trás dessa realidade que a gente vive é o materialista utilitarista que vai começando a tomar conta do cenário mundial. Então, esse materialismo que vive só na utilidade dos interesses, onde baseado nessa fantasia desse homem heróico, fazer, ter, realizar desempenho, sucesso, e essa fantasia move isso na academia, na política, nas visões das profissões, né? Então, isso, de uma maneira, está impregnado nosso comportamento também, né? E tudo isso vai gerando, né? Esse conjunto vai gerando essa sociedade do espetáculo, né? Que é a fantasia de ter muito sucesso e sem muito esforço ainda, né? Melhor ainda, ser um TikTok da vida, um youtuber, um jogador de futebol, ganhar milhares de euros, de dólares e assim por diante, né? E tudo isso tá na fantasia do jovem hoje em dia, né? E da busca de um excesso e uma preocupação de ser reconhecido, né? Esse sucesso como um reforço da autoimagem, né? A importância de ser visto, de ser reconhecido, de ter vários likes na minha página e assim por diante. Tudo isso é um cenário que vai se apresentando, então. E Joana de Ângeles vai trazer, né, a proposta psicológica nesse momento da humanidade. Então, né, não é por acaso que ela propõe, então, um viés psicológico para poder trazer a atualidade de Jesus, porque o livro da ciência psicológica é Jesus e a atualidade, para trazer a atualidade de Jesus numa nova linguagem, mais prática, visando realmente a busca da superação dessa visão limitada da realidade em prol
desse ser psicológico, desse ser espiritual, e na busca, consequentemente, né, da plenitude do nosso ser. Né? E por isso que ela traz a imagem de Jesus, né, como um sol que vem iluminar a terra, as trevas terrenas, para que nunca faltasse mais para nós a luz, né? A luz geradora de vida, de calor e de clareza para todos nós. Então, Jesus, esse sol, né? A Joana Diana nos coloca, que vem justamente abrir esses horizontes como a imagem também psicológica do ser humano que a gente deve chegar. Né? Jesus ele vem trazer a conquista dele para a gente. Né? Olha, eu cheguei até essa minha posição, e essa posição eu cheguei até aqui, quero compartilhar desse caminho para vocês. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Então, Jesus é o símbolo, né, do homem integral, que a Joana propõe. Ele é o arquétipo do que a gente pode realizar enquanto conquista da nossa humanidade, né, como projeto dessa caminhada evolutiva que nós estamos realizando aqui no planeta. Né? Então, essa proposta de Joana de Ângeles, quando ela começa a trazer essa série psicológica, né? E aí ela realmente está acreditando em nós, né? Joana de Ângeles, a psicologia de Joana de Ângeles é uma psicologia muito positiva, muito assim, eu diria, generosa para a gente, né? De poder realmente acreditar, promover esse homem, promover o ser humano, desenvolver os potenciais que a gente tem, né? Romper as amarras de padrões que nos aprisionam, como a culpa. Né? Então, a gente vai ver que na série psicológica ela vai trabalhar muito nessa questão do auto-perdão, de superar a culpa, do auto-amor. Né? Essas são questões que ela vai abordar muito para tirar nós dessa infância psicológica. Né? De uma maneira, o que Joana propõe na série psicológica é chegar nessa maturidade espiritual, né? Na proposta que ela faz do ser consciente, que o ser consciente não se culpa e nem se desculpa, né? Não se justifica, apenas se descobre. Então, essa proposta, vamos, e ao mesmo tempo, então, que esse se descobrir, que esse se desvelar envolve parar de nos julgar, parar de nos culpar, mas ao mesmo tempo, de outro lado, envolve o quê? Responsabilidade. Compromisso conosco mesmo. Né? Compromisso com a nossa de poder ter a coragem de nos enfrentar como nós somos, de nos enxergar de maneira verdadeira, sem máscara, diz Joana de Ângeles. E assim despertar realmente para esse confronto com a nossa realidade em prol das potencialidades que trazemos dentro de nós. Né? Então, essa é a proposta desse ser psicológico maduro, contrapondo essa imagem infantil que rege ainda psicologicamente a nossa sociedade, que a imagem psicológica que é alimentada hoje em dia na sociedade é a da adolescência, né? Os homens adultos, os indivíduos adultos não querem envelhecer e querem voltar a ser adolescentes, tem horror a envelhecer, horror a morrer, um excesso de atenção para a beleza, para o culto ao corpo. Então, esse hedonismo, né? Então, é uma característica da pós-modernidade, o hedonismo, a volta ao culto ao prazer do corpo, ao valor do corpo, esse excesso de individualismo também. E os adolescentes não querem amadurecer. Né? Então, a imagem pós-moderna é a imagem da adolescência. Né? E a proposta da Joana de Ângeles é transpor a adolescência espiritual, né? Para chegar à maturidade psicológica. Porque diz lá Emmanuel
que a humanidade ainda está na infância espiritual. E isso ele diz, acho que no Caminho, Verdade e Vida, numa das páginas dele. E ele diz que toda criança exige muito e teme muito ao mesmo tempo. Então, a nossa vida é muito movida por exigir muito da vida. A gente quer que Deus dê tudo para nós, que a vida responda à nossa necessidade, e, ao mesmo tempo, temos muita insegurança, temos muito medo da vida, não acreditamos em nós, não acreditamos ainda no amor de Deus para conosco. E a gente vive essa ambivalência emocional nesse jogo de ser narcisista, autocentrado nesse individualismo, e, ao mesmo tempo, de certa maneira, inseguros e incapazes de acreditar em nós, né? Na nossa própria capacidade de crescer e de evoluir. Então, isso são questões que nos desafiam. A Luana pergunta aqui sobre o autor, esse mesmo que foi colocado aqui, que o Rodrigo colocou, que é o Zygmunt Bauman, né, que a gente citou aqui. Claro, tem outros autores, o Maffesoli, que é um autor francês, que ele coloca que uma das características grandes da gente é a exaustão. Então, a gente está exaurido, né? Não só uma exaustão de recursos naturais, não só a Terra está exaurida, não só o planeta está exaurido, mas a nossa alma está exaurida. Existe uma exaustão emocional. A gente não tem força. Então, e aí o aumento da depressão, o aumento do suicídio, o aumento da desumanização e de companhia de risco, né, que a gente vê cada vez mais, e um grande cansaço. A gente tem esse misto de fascínio que o consumo nos coloca, mas, ao mesmo tempo, a sociedade está vendo um grande cansaço que representa o que Joana coloca, que é um grande vazio. Né? Deus tem uma frase de Banheiro na universidade que diz assim: Deus está morto, Marx também, e eu não estou me sentindo tão bem. Então, essa sensação que os heróis da nossa vida, os que movem a nossa vida, não estão mortos, e agora eu estou desamparado, é um cenário que realmente habita o teor emocional do que a gente vive hoje. E aí a Cleide coloca aqui a questão do Hillman, né? O Hillman que desencarnou alguns anos atrás, psicólogo americano, que fala sobre a alma do mundo, né? E que realmente ele quer recuperar nessa proposta da alma do mundo a ideia do sagrado, né? Que tudo tem vida. Se a gente tem um olhar psicológico para a realidade, de uma maneira a gente começa a povoar o mundo com uma sacralidade, né? O mundo voltar a ser um lugar onde a alma exista, né? E se a alma existe, e ela é o primeiro lugar enquanto realidade que nos acena, eu começo a reconhecer também que eu vou recuperar esse mundo do mistério, do sagrado, da vida interior, e essa interioridade não está só dentro de nós. Quando a gente fala, vamos fazer vida interior, a vida interior não é só um caminho para dentro de nós, mas é um olhar para o mundo, é uma postura de olhar para o mundo onde tudo tem interioridade. Se tudo tem vida interior, tudo fala de algo que vai além da coisificação da vida, do lado material, do lado concreto e literal da existência. A gente tem que enxergar para além da realidade concreta, do que é impermanente, né? Porque a vida é impermanente. Tudo está em transformação, nosso corpo está envelhecendo, o que agora é uma situação, daqui a pouco muda. Então, a vida é impermanente. Se tu fica preso ao que é impermanente, literalizando a realidade, tu gera o quê? Tu gera sofrimento. Né? E aí, Joana de Ângeles, né, vai nos propor, então, na série psicológica, a proposta dela, uma série de elementos que ela vai nos presentear, né? Onde ela vai propor essa relação dessa consciência menor com o ego, né? Desse ego, que é o ego, com o self, que é a consciência maior, desse encontro interior
do homem com Deus, né? Ela vai trabalhar a questão do sofrimento no livro Plenitude. Ela, então, vai se ocupar muito da ideia de sofrimento, dos caminhos para superar o sofrimento, sua origem, os motivos e os caminhos de libertação. Ela vai falar do homem integral, da busca da conquista da nossa plenitude, né? E dos embates entre esse ideal que Jesus nos coloca e esse homem aparência, né? Das ilusões do ego e das máscaras sociais, da persona que a gente vive na sociedade, para que a gente possa romper essas ilusões e desvelar os potenciais internos na busca dessa maturidade psicológica. Ela vai falar do ser consciente, né? Da busca do ser, não do ter e do fazer, trazendo novas possibilidades de poder pensar a estrutura do ser humano, na conquista de nós mesmos, na proposta e na decisão de ser feliz, que é isso que Joana propõe quando Divaldo lembra Jesus e pergunta: tu queres se curares? Né? Então, Joana também nos pergunta: tu quer ser feliz? Né? A tua decisão é ser feliz? Então, vamos trabalhar para isso. Né? Então, isso é uma opção nossa. A gente pode optar: o que eu quero da minha vida? Eu posso não conquistar isso de uma hora para outra, mas essa liberdade e esse lugar é meu. Né? Dizer, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida melhor, eu quero realizar todas as possibilidades que habitam dentro do meu coração e da minha vida em favor da minha felicidade, da minha plenitude. Então, de uma maneira, dentro disso, ela vai trazer também toda a questão da vida, né? E vai fazer toda a trajetória do espírito na obra psicológica dela, trazendo a vida, suas implicações no estudo das forças dinâmicas da vida, das forças dinâmicas do espírito, na base dos processos mentais, explicando, então, como é que se dá essa dinâmica mental em favor desse desenvolvimento psicológico e espiritual, né? Então, isso vai estar lá também na série psicológica. Vai lá fazer um estudo também da consciência, da individuação, no projeto de uma caminhada evolutiva, de um despertar de consciência, do que isso implica, num trabalho de transformação interior, né? Onde ela vai nos dar não só uma base teórica, mas ela vai também nos dar técnicas, vai nos dar instrumentos, elementos para a gente poder operar de maneira prática em favor desse trabalho de transformação interna, né? Em direção à comunhão com Deus, né? E ela vai falar em visualizações, em meditações, em processos de dialogar e lidar com nossos conteúdos internos. Ela também vai oferecer uma psicologia do amor, ela vai trabalhar a psicologia do amor, né? E tudo que implica a psicologia do amor, encerrando na psicologia da gratidão, que é o último livro da série psicológica, e envolvendo também todas as relações afetivas, tanto do ponto de vista do que é essencial e das patologias, né? Dos desajustes afetivos e relacionais, né? E, acima de tudo, ela vai trazer também a personalidade humana, né? A personalidade encantadora, magistral de Jesus, e vai fazer uma análise não só de Jesus como psicólogo, né? Que ele é o maior psicólogo que já existiu, mas também da personalidade de Jesus, né? Para poder entender esse ser que venceu as trevas, esse ser de luz que venceu a sombra do mundo e nos apresentou, então, a partir do seu próprio testemunho, do seu próprio exemplo, um modelo psicológico para todos nós. Isso também vai estar contemplado na série psicológica. Então, a gente vê assim que a série psicológica de Joana, como proposta, ela é extremamente abrangente, rica e profunda, e nos dá um cenário não só para compreender, então, esse momento de crise,
e esse momento de esvaziamento, onde as projeções que a gente fez no mundo não se sustentam mais, e aí eu perdi a conexão com a vida religiosa, eu projetei isso lá fora e não tive resposta, e agora, então, isso desestabiliza e gera um momento de crise fantástico, maravilhoso essa crise. Essa crise é necessária, ela é importante, né? Porque ela é geradora de questionamento, de mudança. Crise em chinês é o Weiji, quer dizer, ao mesmo tempo, perigo e oportunidade. Então, a gente está num momento realmente perigoso, delicado, mas é uma grande oportunidade de mudança também, que isso aparece. E esse vazio força, então, a gente a repensar a nossa busca, repensar os nossos valores. E aí, Joana oferece para todos nós, na série psicológica, não só o entendimento desse momento, mas sim a retomada dessa trajetória do espírito em favor dessa nova etapa psicológica e espiritual que nos espera enquanto uma nova consciência, novas conquistas e uma nova, então, maturidade e capacidade de realização humana. Alguém quer trazer alguma questão, quer trazer algum elemento em cima do que vocês leram, do que vocês estão pensando? Então, assim, né, gente, tem vários autores interessantes, tem o Riemann, tem o Zizek, tem o Bauman, tem o Maffesoli, né, que se pode buscar para poder entender um pouquinho mais desse cenário mundial, né, que a gente vive. Tem o Debord também, né, e tem a Joana de Ângeles, né, que está aí também trazendo, né, essa compreensão da pós-modernidade e nos ajudando a compreender de maneira mais profunda, com o olhar espiritual, essa realidade que a gente vive. Tá? E aí, então, semana que vem, a gente vai poder entrar um pouquinho mais na proposta da série psicológica como um todo, né? O que é uma psicologia com a alma. Vamos fazer a relação dela com a proposta de Kardec, quando Kardec trouxe a Revista Espírita. Vamos também pensar um pouco mais em relação a alguns elementos do que é uma psicologia com a alma, e vamos também dar uma ideia desse percurso dela, da série psicológica, os bastidores dela, a relação dela com Jung, né? O que o Divaldo nos conta de como foi esse legado, juntando um pouquinho com o que a gente já viu de hoje e com as vidas dela, das encarnações passadas. Vamos tentar integrar um pouquinho disso para entender esse momento agora, desse papel que ela ocupa e o projeto que ela nos oferece a partir, então, da série psicológica, tá bom? Ok. Então, alguém pode fazer a prece de encerramento para nós? Alguém se habilita? Posso fazer, Gelson. Ok, por favor. Tá, obrigada. Então, com alegria, vamos encerrar nosso encontro deste largo campo de estudos que as obras de Joana de Ângeles nos oferece. Que alegria podermos palmilhar de caminho juntos, com a ajuda de Gelson, de grande espírito, essa alma tão abnegada que se dispõe a nos oferecer seus conhecimentos para entendermos tantos conhecimentos que Joana nos traz. Então, com o coração cheio de gratidão,
por este momento de aprendizado, com essa bênção de entendermos a nossa existência num mundo tão cheio de informações, que possamos nos encontrar neste mundo em que vivemos, com calma, com serenidade, buscando aprender, buscando nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, entendendo o Espiritismo como uma bússola neste nosso mundo tão cheio de informações, que possamos nos encontrar em paz, em harmonia conosco mesmo, encontrarmos Deus dentro de nós e nos sentirmos amados por Ele, nos sentirmos abençoados por existirmos, e que este curso nos traga sabedoria, que este curso nos traga firmeza, que possa fortalecer a nossa fé, mas uma fé iluminada, uma fé raciocinada, baseada nos conhecimentos que os bons espíritos nos trazem, nos trouxeram. Que possamos aqui neste grupo juntos seguirmos de forma fraterna, amistosa, alegre, com a companhia de Gelson, de Fabrício, que eles recebam a nossa gratidão, que possamos estar todos juntos aqui semana que vem, animados com o aprendizado. Que Deus nos abençoe com a noite serena e calma. Amém. Boa semana a todos, então. Bom descanso.